Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Depois de caminharmos com a liturgia da Igreja no tempo comum, hoje, neste último domingo deste tempo litúrgico, deste ano litúrgico, somos chamados a proclamar Jesus como Senhor de nossas vidas, como Senhor da história, como Senhor do universo. Porque a partir do próximo domingo, nós iniciaremos o tempo do advento, o tempo da espera, da expectativa pela vinda do Senhor, no Natal e também pela parousia, a segunda vinda. Meus irmãos e minhas irmãs, juntos com a Igreja, vamos proclamar o reinado de Jesus em nossas vidas, o reinado de Jesus no nosso mundo. Mas para isso precisamos mudar. O mundo de hoje não tem muito do reinado de Jesus, porque como vamos ouvir no prefácio da missa deste domingo, aqueles que forem participar da missa, prestem bem atenção antes do santo, que vai falar sobre o reino da verdade e da vida, da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Será que temos esse reino hoje? Será que estamos vivendo tudo isso? Por isso Jesus nos indica o caminho de como viver o seu reinado e de como torná-lo Rei do universo. Ouçamos o Evangelho, que é de São João, capítulo 18, versículos de 33 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que acabamos de ouvir nos coloca Jesus diante de Pilatos, horas antes de ser crucificado. Estamos na condenação de Jesus e Pilatos está o interrogando para tentar achar alguma coisa que possa livrar ou que possa condená-lo. E aí todos nós conhecemos a história. Mas a liturgia deste final de semana nos coloca este Evangelho justamente para que nós pensemos que tipo de poder, que tipo de glória, que tipo de realeza tem Jesus? Qual é o seu reino? Por que o seu reino não tem fim? Em que sentido? E aí a liturgia, ela se resume nesta única questão. Em que sentido Cristo é rei? Veja que, ao longo da vida pública de Jesus, ele nunca se colocou em primeiro lugar. Ele é aquele que, ora antes do acontecimento do Evangelho, prostrou-se aos pés dos 12 para lhe lavar os pés. Ele se coloca como servo e ensina a lição do servir. Ele vai frustrar, decepcionar as expectativas messiânicas dos seus discípulos, que esperavam alguém que viesse com poder, com glória,
Por isso Pilatos pergunta: tu és rei? E Jesus diz: não, meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas estariam aqui para me defender. Mas o meu reino não é deste mundo. Por que diante de Pilatos, com as horas contadas, Jesus estava com as horas contadas para ser crucificado, ele vai se afirmar como rei? Porque em nenhum outro momento do Evangelho, da vida pública de Jesus, ele se auto-intitulou rei. Mas só aqui, pouco antes da sua condenação, pouco antes da sua morte. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema central do Evangelho de João é mostrar a realeza de Jesus na cruz. Jesus é o rei da cruz. E essa realeza é revelada ali, na cruz. Por isso que, diante de Pilatos, ele está sozinho, ele está desarmado, ele não tem ninguém que o possa defender. Claro, ele é um prisioneiro, ele ali foi abandonado por todos e por todos e não é ameaça para ninguém. Ele é, como diz o profeta Isaías, um verme. Como então entender nessa lógica tão contrária ao mundo que estamos vivendo, nesta lógica tão contrária à realeza que conhecemos, ao poder e todos os outros privilégios que gozam aqueles que detêm o poder, como podemos compreender o reinado de Jesus? Que tipo de rei é esse? Que não é dominador, que não escraviza, que não se vangloria, que não explora, mas que acolhe, mas que envolve, mas que serve, prostra-se diante dos seus para justamente servir. Que rei é esse que ama os seus até as últimas consequências? O reino de Jesus, que deve estar presente na minha e na sua vida, não elimina ninguém, põe-se ao lado dos humildes, daqueles que mais precisam, que mais necessitam, daqueles que não têm, que não possuem valor algum. Isto é um reino totalmente desinteressado. É um reino que não sabe fazer outra coisa senão amar e doar-se, amar e servir, amar e ofertar-se. Jesus, ele não é aquele que conquista, que explora mediante a força outros povos, mas ele é. E aqui está o tema central do reinado de Jesus. Ele é aquele que serve. E conclui o Evangelho dizendo que ele veio para dar testemunho da verdade. Que verdade? A do amor, a do serviço, porque assim vivemos o projeto de Deus. Ele vem como um filho de homem para nos mostrar que nós, humanos, pecadores, frágeis e miseráveis, podemos participar deste reino na medida em que nos abrimos ao amor, na medida em que nos abrimos ao serviço, na medida em que nos abrimos à liberdade de filhos e filhas de Deus. Deixemo-nos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus, que o reinado de Jesus nos inspire em nossas vidas, em nosso coração, nas nossas comunidades, em nossas famílias, no mundo em que estamos vivendo, a construir um reino de verdade e da vida, de santidade e da graça, de justiça, do amor e da paz. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor, lâmpada
Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor,